Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam me ouvindo. A gente vai começar hoje aqui o webinar para falar dos impactos dessas medidas que o governo vem apresentando para o pacote das relações de trabalho. E aqui a gente preparou uma apresentação para ser bem objetiva e trazer as questões que estão sendo mais demandadas nesses últimos dias pelo escritório, pela experiência que a gente está tendo na análise da lei e compreensão do momento econômico das empresas. Só para a gente se organizar, nesse webinar a gente dividiu em 4 blocos. No primeiro bloco eu queria dividir um pouco com vocês a discussão sobre força maior. Depois eu antecipei a medida provisória 936. Embora seja a medida, ela trate de medidas complementares, eu optei por começar falando por ela, porque ela é mais recente e trata de questões que estão aí mais na ordem do dia. Depois a gente volta, fala da medida provisória 927, que tem as medidas trabalhistas iniciais do primeiro pacote do governo, e no final a gente fala das dúvidas. Com relação a isso, eu queria até pedir para que vocês encaminhassem as eventuais dúvidas pelo Q&A, que tem aqui embaixo na tela de vocês. A gente vai usar esse canal para o encaminhamento das dúvidas. A gente tem bastante inscritos, então talvez eu não consiga olhar os outros mecanismos de comunicação do webinar, a gente vai focar eu vou tentar responder essas perguntas no final de cada bloco. Se eventualmente ficar alguma coisa para trás, a gente faz um bloco de fechamento para esclarecimento de dúvidas, ou vocês fiquem à vontade para me enviar por e-mail eventuais dúvidas. Bom, por que eu queria começar falando com vocês sobre força maior? A gente tem na CLT um capítulo que já trata da força maior. É aquele capítulo que a gente estuda na faculdade e acha que nunca vai usar, e a gente está diante de uma situação em que a gente tem a força maior. Essa força maior ela foi reconhecida já por lei, em razão do estado de calamidade pública, e então é público e notório que nós estamos vivendo em força maior. Qual é o efeito disso? Lá na CLT, para a caracterização da força maior, ela condiciona o evento que consiga efetivamente causar um prejuízo financeiro na empresa, porque não necessariamente o fato de estarmos em força maior, isso vai gerar um prejuízo financeiro efetivo na empresa. Então, a gente tem que ter isso em mente, é o que está na CLT, para que a empresa possa utilizar o que a lei regulamenta. E lá na CLT, no estado de força maior, ela permite a redução do salário de 25% e o pagamento das verbas rescisórias, na questão do FGTS, da multa, ao invés de 40%, 20%. Então, nesse aspecto, a gente já tinha esse bloco de sistemática para a força maior que já estava prevista na CLT. Um dos pontos que vem sendo bastante discutidos seria se o fato da gente viver essa calamidade pública hoje, se isso também se enquadraria lá no artigo da CLT que trata do fato do príncipe, que é o ato do poder público que paralisa a atividade econômica e, com isso, haveria uma indenização pelo poder público e não pelo empregador. A gente tem um posicionamento no sentido de que esse artigo da CLT, quando ele prevê a paralisação da atividade pelo ato público, é um ato discricionário, um ato do poder público que escolhe encerrar aquela atividade. Por exemplo, o poder público entende que a advocacia não é mais possível e proíbe o exercício dessa atividade. Não nos parece que a situação atual em que nós estamos vivendo a suspensão temporária de algumas atividades é em razão de um ato puro e simples do poder público, e sim em razão da pandemia mundial. Então, pode haver o questionamento no sentido de que este artigo que está lá na CLT não se enquadraria efetivamente na situação que a gente vive, e que, portanto, a indenização lá prevista
que é uma indenização paga pelo poder público em razão das extinções dos contratos de trabalho pela paralisação da atividade econômica, não seria o oportuno para este momento. Então, isso foi bastante questionado, vem sendo um ponto de dúvida dos nossos clientes, e queria, então, dividir com vocês essa questão principal. Então, fechamos esse conceito de força maior, né? Então, a força maior está prevista na CLT, ela tem algumas regulamentações específicas, mas para se valer das regulamentações da força maior pela CLT, a empresa precisaria demonstrar o efetivo prejuízo econômico. E na questão da redução salarial, a CLT coloca lá que pode reduzir 25%. Mas a CLT, ela está condicionada a uma interpretação conforme a Constituição Federal. E a nossa Constituição, que é até mais recente do que muitos dos dispositivos legais que estão na CLT, ela prevê que para a redução salarial é essencial a negociação coletiva. Então, existe uma previsão na nossa norma máxima, que é a Constituição Federal, determinando que para a redução salarial tenha que ter negociação coletiva. Então, a gente tinha esse cenário e a posição que me parece a mais correta seria interpretar o artigo da CLT em conjunto com a Constituição Federal. Em casos de força maior, poderia haver a negociação coletiva com a redução de salário. Encerrando esse primeiro bloco, a gente passa para a questão das medidas provisórias especificamente, porque aí, em razão da pandemia, o governo conseguiu editar pacotes mais específicos para a situação que o país vive e que é uma situação completamente excepcional. É uma situação que o prejuízo que pode ser causado por essa pandemia vai atingir diversas atividades econômicas, vários perfis de empresa de todo tamanho, de toda forma de organização. Então, nós tivemos aí duas medidas provisórias específicas para tratar desse tema. Uma medida provisória foi a 927, que saiu no finalzinho de março, e a outra medida provisória, a 936, que saiu dia 1º de abril. Como eu antecipei aqui, a gente vai começar falando da medida 936, porque ela é bem recente, é o principal ponto de dúvida, ela veio como complementação do pacote das primeiras medidas trabalhistas. Então, dentro dessa medida provisória, o que ela trouxe de novo? Ela instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Então, é verdadeiramente um programa que ele é composto por 3 medidas: a redução de jornada e de salário, a suspensão do contrato e o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. O que significa isso efetivamente? Neste cenário da medida provisória, o governo foi um pouco mais cauteloso do que a emissão da primeira medida, com as primeiras providências que poderiam ser tomadas pelo empregador, e, segundo o próprio governo, essa sistemática da medida provisória, ela foi submetida a várias análises pela Procuradoria, e segundo o próprio secretário do Trabalho, ele informou em uma dessas entrevistas que ele fez recentemente, que houve até uma análise prévia pelo próprio STF dessa medida provisória, para que a sua constitucionalidade fosse, de fato, defensável. O que ela traz dentro desse programa? Ela traz o pagamento de um benefício que vai ser arcado pelo governo, que eu vou deixar para falar sobre ele no final. Ela estabelece, então, a possibilidade de redução de jornada e de salário e de suspensão do contrato. E se acontecer uma dessas duas hipóteses, haverá o pagamento do benefício, que a gente vai tratar mais para o final. Qual é o ponto de atenção, e é o ponto aí que merece a nossa reflexão, e ultrapassa um pouco o que está escrito dentro, que já está previsto nessa medida provisória. A medida provisória, ela estabelece que essas medidas vão poder ser tomadas por acordo individual entre empregado e empregador. Essa sistemática, ela é contrária ao que diz a Constituição Federal. Então, aqui a gente tem um tema de bastante relevância e de segurança jurídica que essa medida provisória oferece. Nesse aspecto, já existem, pelo menos até começar esse webinar,
a gente tinha 4 ações discutindo a inconstitucionalidade da medida provisória 927, que é aquela do final de março, e já existia uma ação para discutir a constitucionalidade desta medida provisória. Então, a medida provisória ela é do dia 1º de abril. No dia 2, já foi proposta a ação para discutir a constitucionalidade justamente sobre o aspecto do acordo individual do trabalho entre empregado e empregador, e não a negociação coletiva através do sindicato. O que a gente tem também de importante neste aspecto? Com relação àquele pacote de ações que foram apresentadas para discutir a constitucionalidade da medida provisória 927, a gente já tem algumas decisões provisórias, algumas decisões primárias sobre o tema, em que o STF está afastando, no primeiro momento, a inconstitucionalidade. Isso é muito importante. Então, nesta primeira análise, numa análise prévia, numa análise provisória, o STF manifestou o entendimento de que, por estarmos numa situação completamente excepcional, tudo deve ser relativizado, sem exageros, com responsabilidade, com boa-fé. Então, é um precedente muito importante para nos ajudar a tomar algumas decisões que são permitidas pela medida provisória, mas que não são interpretações automáticas do que a gente faria, considerando o entendimento que a gente tem até esse momento, especialmente dos tribunais superiores, tanto do Tribunal Superior do Trabalho, quanto do Supremo Tribunal Federal, o STF. Então, dentro dessa medida, o que a gente precisa ter bem claro é que, pela nossa sistemática tradicional, a negociação individual para redução de jornada de trabalho, ela é inconstitucional. No entanto, vai caber ao STF dizer se de fato é ou não. E o STF pode se utilizar de interpretações de artigos da própria Constituição que, por estarmos num estado efetivamente de calamidade pública, confira status constitucional a essa medida provisória. O próprio secretário do Trabalho antecipou, numa dessas suas entrevistas, como eu havia mencionado, que ele tem a confiança de que a medida provisória é constitucional, que para o governo ela é constitucional porque ela é medida de proteção de renda e emprego, então um direito essencial. Ela é favorável ao trabalhador porque, quando ela estipula a redução proporcional de salário e de jornada, mas ela mantém o valor hora e acrescenta para esse empregado o valor do benefício pago pelo governo, o trabalhador acaba tendo um acréscimo no seu valor hora, então ficaria mais favorável. E, além disso, a medida provisória estabelece a estabilidade no emprego, enquanto durar a medida de suspensão do contrato ou redução de jornada e redução de salário, e pelo tempo em que durou essa redução ou suspensão, quando ela acabar, pelo mesmo período, o empregado é estável. Então, na visão do governo, essa medida provisória seria, sim, constitucional. Para a gente que trabalha há bastante tempo com o direito do trabalho, esse é um ponto muito importante. É um ponto que merece reflexão, porque tradicionalmente a Justiça do Trabalho tem decisões afastando os acordos individuais. Então, o que a gente está vivendo aqui é uma experiência que a gente não tem precedentes. E até o STF de fato se posicionar, pode ser que nós tenhamos decisões individuais em que o juiz do trabalho declare a nulidade de alguns acordos individuais. Então, é muito importante que esses acordos eles sejam firmados de uma maneira séria, responsável, estruturada, que se estabeleça garantias, benefícios, uma transação entre o que a empresa precisa e o que se pode garantir para o empregado, obviamente, dentro desse contexto de dificuldade econômica que espera-se que todos enfrentem. Mas, para a gente sair um pouco aí, pensar um pouquinho fora da caixinha sair do que é a literalidade da medida provisória e entender um pouco o que diz o ordenamento jurídico, é o ponto
aí, ao meu ver, de maior atenção. É a elaboração desses acordos individuais, a eventual negociação desses acordos individuais, a comunicação desses acordos, a sua estrutura, o seu tempo de duração, tudo isso vai ser muito importante para que a gente possa justificar a constitucionalidade dessa medida, se houver o questionamento. E qual é o ponto que também merece muita atenção? Vale lembrar que a prescrição na justiça do trabalho, ela é de 2 anos após a rescisão do contrato. Então, a gente está em abril de 2020. Se existir um desligamento de um empregado em dezembro de 2020, ele tem até dezembro de 2022 para poder entrar com uma ação trabalhista, discutindo as medidas que foram tomadas hoje. O juiz trabalhista, quando ele recebe a ação, ele pode analisar os fatos que aconteceram nos últimos 5 anos. E isso é muito mais difícil, porque hoje nós estamos muito sensibilizados com a situação. Talvez o Poder Judiciário também esteja muito sensibilizado. Mas daqui 2 anos, ou até se o contrato demorar um pouquinho mais para terminar, 3, 4 anos, considerando que o juiz pode analisar os fatos dos últimos 5 anos, então a gente pode ter um distanciamento entre o momento em que o juiz está analisando a ação e o momento em que a medida foi tomada. Daí a importância da medida ser realmente adotada de uma maneira consistente, consciente, de boa fé e de uma maneira responsável. Bom, passando essa parte introdutória da questão da medida provisória, que é o alicerce de toda a medida provisória, a gente vai analisar especificamente os institutos. Então, seguindo a linha de que o acordo individual seja constitucional e estudando, de fato, a sistemática da medida provisória, o que ela autoriza? Bom, a medida provisória, ela autoriza a redução de jornada proporcionalmente à redução salarial. E aí deve ser mantido o valor do salário hora do empregado. Se essa redução for de até 25%, basta o acordo individual. Se essa redução for de 50% ou de 70%, aí a medida provisória traz outras regrinhas. Para os empregados que ganham até 3 vezes o salário mínimo, isso dá aproximadamente R$ 3.200, e para os empregados considerados hipersuficientes, são aqueles que ganham mais de R$ 12.000 com curso superior, esses 2 blocos de empregados podem negociar individualmente. Pode ser feito o acordo individual. Para o bloco de empregados com a remuneração entre 3.200 e 12.000, aí precisaria da participação do sindicato. Ponto positivo que a medida provisória trouxe, ela flexibilizou as regras para a negociação coletiva. Ela diminuiu pela metade todos os prazos que estão lá na CLT para organização de uma negociação coletiva e ela autorizou meios eletrônicos para essa negociação. Por isso que é tão relevante a análise da questão da necessidade da negociação, já que a própria medida provisória autoriza a flexibilização dos prazos, da forma de convocação. Então, é o convencimento que vai ser necessário ser feito para o Poder Judiciário para conseguir validar o acordo individual em detrimento da negociação coletiva, mesmo a lei tendo facilitado essa negociação. Então, a gente tem essa distinção na questão de valor de redução. Outro ponto importante é o tempo de duração. Esse projeto, essa medida relacionada à redução de jornada, proporcionalmente com a redução de salário, ela pode durar até 90 dias. Nesse período, o empregador deve comunicar ao Ministério da Economia, deve sair na semana que vem o ato para explicar exatamente como será feita essa comunicação, através de que portal, através de qual comunicação a gente precisa acompanhar isso. Mas o empregador vai comunicar e, a partir dessa comunicação, o governo vai conseguir identificar o valor da redução e o empregado passará a receber o benefício pelo governo. Esse benefício não é no valor da redução. Esse benefício, ele é calculado da mesma maneira que é calculado o seguro-desemprego. Só para a gente ter uma ideia, hoje a parcela máxima do seguro-desemprego é de R$ 1.800 aproximadamente. Então, se o empregado, se for hipótese ele receber 100% o auxílio do governo, ele vai receber como complementação R$ 1.800.
Mas, nos casos de redução de jornada e de salário, como eu disse aqui, ela pode ser de 25, 50 ou 70. Então, se o empregado tiver a redução de 50%, é 50% do valor do benefício que seria destinado ao seguro-desemprego. Se a redução for de 70%, 70% do benefício destinado ao que seria seguro-desemprego. Então, o empregado não tem a exata recomposição salarial. Então, nessa questão da primeira medida para redução de jornada e redução de salário, essas são as medidas principais. A legislação prevê ainda a questão da suspensão do contrato. Então, a suspensão do contrato, ela é aplicada para aqueles casos em que não há trabalho. Se houver qualquer tipo de trabalho, teletrabalho, home office, trabalho à distância, descaracteriza a suspensão. E aí o empregador deve pagar tudo o que ele deixou de pagar em razão da suspensão do contrato. Neste caso de suspensão contratual, o empregado ele vai receber o valor do benefício pago pelo governo, 100% deste benefício, então, lembrando da base de cálculo do seguro-desemprego, e se a empresa tem um faturamento superior a 4,8 milhões, o governo vai pagar 70% do benefício, porque 30% deve ser pago pela empresa através de uma ajuda compensatória mensal. Não é salário, é uma ajuda compensatória. Essa ajuda compensatória tem natureza indenizatória. Ela não é base de cálculo para as contribuições previdenciárias, nem para a FGTS. Então, é algo novo, é uma recomposição, é uma ajuda para o empregado, que a lei atribui a um determinado valor de faturamento da empresa. Essa medida de suspensão, ela pode vigorar por até 60 dias. E admite-se a renovação, 30 mais 30. Também deve ser feito por acordo individual. O empregado deve assinar esse acordo individual e por escrito com a antecedência de 2 dias corridos. Isso tanto para redução, que eu já tinha falado, quanto para suspensão. É a formalidade da lei. E o outro ponto interessante é que, se o empregador tiver que adotar as duas medidas, redução de jornada e de salário e suspensão, ele pode. Mas as medidas, ainda que sucessivas, elas têm que durar no máximo 90 dias. Então, esse também é um ponto bem importante para a validade desses dois projetos de redução e suspensão. Feito isso, para esses casos, o governo, então, paga esse benefício com base no valor do seguro-desemprego. Este pagamento, embora calculado com base no seguro-desemprego, ele não afasta o recebimento do seguro-desemprego. Então, são coisas diferentes. O seguro-desemprego ele serve como base de cálculo, mas não é o mesmo benefício. Então, se o empregado que recebeu o benefício do governo calculado com base no seguro-desemprego, proporcionalmente à redução salarial ou à suspensão do contrato, for desligado, e se ele preenche os requisitos lá do seguro-desemprego, os requisitos legais para recebimento, ele vai receber tranquilamente. Outro ponto interessante. Se o empregado tem mais de um vínculo de emprego, e aí quando a gente fala vínculo de emprego, é carteira assinada, vínculo de emprego formalmente reconhecido, e os dois estabelecimentos, os dois empregadores reduzirem o contrato, o empregado vai ter direito a receber 2 benefícios. Os benefícios são vinculados aos contratos de trabalho. Por final, a medida provisória trata daquele trabalhador intermitente, que é uma figura relativamente nova na CLT, aquele trabalhador que fica vinculado ao empregador, mas só trabalha na demanda. Este trabalhador específico muitas vezes não reúne o número de horas necessário, então para este trabalhador o benefício é fixo no valor de R$600. E ele não pode acumular, porque um trabalhador intermitente pode até ter mais de um vínculo de emprego, porque ele se habilita conforme a demanda. Então a lei, neste caso, excluiu. Então, aí aqui a gente encerra os principais pontos de questionamento da medida provisória, os pontos que estão trazendo mais dúvida, mais insegurança com relação a isso. Eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Tem uma pergunta aqui. Os empregados CLT já aposentado, o governo vai complementar o salário dele? Não, não vai. Os empregados
aposentados, os trabalhadores aposentados que têm um novo contrato de trabalho, eles se enquadram na medida provisória, mas a medida provisória traz como exceção na questão do pagamento do benefício se a pessoa já recebe algum tipo de benefício previdenciário. Então, se a pessoa está afastada por auxílio-doença, por exemplo, se ela é aposentada, ela, em razão do novo contrato, ela se enquadra da medida provisória, mas esse trabalhador não vai receber o benefício, não vai ter essa ajuda financeira. A medida provisória se aplica a grávidas, cipeiros, aos outros profissionais com estabilidade? Sim, se aplica. Não tem nenhuma distinção e não tem nenhuma garantia nesse aspecto. Por isso a importância deste acordo individual ser bem estruturado. E aí a gente volta ao que a gente conversou. Por isso a Constituição escolheu esse tema para atribuir a redução salarial a uma negociação coletiva. Então, o que a gente está vivendo aqui é uma exceção à lei e a gente precisa mesmo do posicionamento do STF para validar, porque já era uma preocupação do nosso legislador e por haver essa preocupação, ele vinculou a redução salarial a uma negociação coletiva, justamente porque tem muita peculiaridade. Mas grávidas e cipeiros, sim, se aplicaria. A outra pergunta, posso adotar a suspensão de 60 dias e posteriormente mais 90 dias? Não, não pode. A lei é expressa, há um artigo específico na medida provisória dizendo que se as medidas forem adotadas, ainda que em caráter sucessivo, o prazo máximo é de 90 dias. A estabilidade, aqui fazendo pergunta sobre a estabilidade no final da pandemia. Sim, a medida provisória, o que ela atribui hoje de estabilidade é pelo período da redução de jornada ou redução de salário, que é uma das medidas, ou pelo período da suspensão. Durante esse período não pode haver dispensa sem justa causa. Pode haver por justa causa, se houver justo motivo lá no rol do que a CLT determina que é justa causa. Se não for isso, os empregados são estáveis. Eles são estáveis durante este período, e se eu fiz a redução, por exemplo, por 2 meses, eles são estáveis por esses 2 meses e mais 2 meses quando eles voltam a trabalhar. Se houver a dispensa, o empregador deve pagar, além das verbas rescisórias, um valor proporcional da indenização. E aí, de novo, a medida provisória estabelece 50%, 70%, tem um artigo específico na medida provisória determinando o valor da indenização. Também é um pouco diferente do que a gente tinha como regra. Hoje, quando a gente tem algum empregado com estabilidade e há a dispensa desse empregado, obriga-se a indenização de todo o período de estabilidade. A medida provisória flexibilizou esse ponto. A outra pergunta, você entende que há limite no valor da ajuda compensatória pelo empregador? Ótimo ponto. Estava discutindo essa questão da suspensão contratual. Veja, a ajuda compensatória, ela é aquela medida que a lei, a medida provisória, ela está colocando como obrigatória para as questões de suspensão do contrato e para as empresas com mais de 4,8 milhões de faturamento. Para este caso, ela determina que essas empresas têm que pagar 30% no mínimo. Então, ela não fala do máximo. E se a gente olhar na prática, o que acontece? O que é essa ajuda compensatória em tese? Ela pode ser qualquer valor pago pelo empregador no período de suspensão, que tem natureza indenizatória e não mais salarial. Isso por si só, talvez, garanta para o empregado a menor perda salarial efetiva, porque no final do mês ele vai receber o salário reduzido mais uma ajuda compensatória, e essa ajuda compensatória não tem os encargos naturais, que são aqueles encargos típicos do salário. Então, é uma conta que o empregador tem que fazer, é óbvio que tem que ter razoabilidade, como eu estava dizendo aqui. Tudo isso é muito novo, mas eu entendo pelo perfil do Poder Judiciário Trabalhista, que quando a gente tem boa-fé, razoabilidade, coerência, é mais fácil conseguir justificar a medida. O que o Poder Judiciário muitas vezes rechaça e tem como ponto de vício, de nulidade, é a intenção do empregador em ter algum tipo de vantagem com relação ao empregado.
Então, isso acho que é o que a gente tem que colocar aí como viés, mas não vi limitação. A medida provisória só fala do valor mínimo, e aí o valor máximo cabe ao bom senso para. Além disso, deixa eu passar aqui pelas outras perguntas. Grávidas e cipeiros, a contrapartida, todos os empregados devem aderir? Então, a questão é se todos os empregados devem aderir, na verdade, assim, existe um acordo individual. Em tese, haverá uma negociação individual entre empregado e empregador. Não é necessário fazer para toda a empresa, pode ser feito para grupos e setores de empresa. E você pode, inclusive, ter a redução de jornada de salário para um grupo, para um departamento, suspensão para outro. Isso faz parte da gestão do empregador. Existem departamentos que não vão conseguir trabalhar em razão desse distanciamento, existem pessoas que têm mais dificuldade pelo tipo de atividade, pela afinidade com tecnologia, isso aí vai caber ao empregador. O que é muito importante é que não pode ser discriminatório. Então, isso a gente tem, os fundamentos legais, não pode ter discriminação, mas vai caber a negociação individual do empregado e empregador. No caso de redução de jornada, considerando que o empregado terá uma perda, mesmo com o benefício, a empresa pode complementar a diferença? É uma boa pergunta. A complementação a ajuda indenizatória, né, a ajuda compensatória, ela está atrelada especificamente à suspensão do contrato. Então, nesse primeiro momento, eu entendo que ela estaria vinculada à questão da suspensão, mas deixa eu até pegar aqui de novo o texto da lei, quando ela fala da questão especificamente do texto, do que é essa ajuda compensatória. O benefício emergencial, então, é artigo 9º, o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda poderá ser acumulado com o pagamento pelo empregador de ajuda compensatória mensal, em decorrência da redução da jornada de trabalho ou da suspensão. Então, veja, embora a medida provisória para a questão da suspensão contratual, ela indica aqueles 30% dependendo do faturamento, o regime geral, na lei, quando trata do benefício específico, admite. Então, sim, ela pode ser feita para os dois casos, tá? De redução de jornada, redução de salário ou suspensão. Ótima pergunta aqui também. Em caso de redução de jornada, o funcionário poderá realizar hora extra? Eu entendo que não. Neste aspecto, não. Acho que isso traz uma invalidade à própria natureza da atividade. Aqui uma pergunta sobre multa indenizatória, para mim não ficou muito claro, eu falei de tanta coisa aqui, qual é essa multa? Depois a gente pode voltar aqui nesse tema. Acho que aqui agora as perguntas basicamente se repetem. Tem uma pergunta boa aqui, na suspensão, é obrigada a fornecer o curso? Acho que ótima pergunta, porque isso foi atrelado ao primeiro texto da medida provisória 927, quando o governo estabeleceu essa questão do curso. Agora veio de um jeito diferente, tá? Então, assim, pela medida provisória, essa suspensão prevista não está vinculada ao curso. No final da lei, da medida provisória, lá no texto, até tem uma questão, se quiser fornecer curso de qualificação, período que ele vai durar, mas nesse primeiro momento, neste pacote novo, nessa redação 936, a suspensão é uma medida emergencial, então não é necessário fornecimento de curso. A medida provisória precisa, sim, de validação do governo, ela precisa virar lei. Agora, ela tem uma vigência temporária, mas a expectativa, eu imagino que ela vai, sim, ser validada, ela vai ser convertida em lei, porque é público e notório que a gente precisava de um pacote específico, pode não ser o perfeito, pode não ser o melhor, pode não ser o ideal, mas a gente precisava, é uma medida urgente, e a forma para se resolver medida urgente e necessária é através da medida provisória. Então, por isso que neste primeiro momento a gente recebeu essa medida provisória, e a minha expectativa é que sim, ela vire lei.
Como os empregadores podem proceder após firmar o acordo coletivo com os empregados? Então, assim, quando a gente fala de acordo coletivo, a gente está falando com o sindicato. Aí existem as regras na CLT para validação e negociação do acordo coletivo, e aí precisa conversar com o sindicato, porque ele vai organizar assembleia virtual, talvez uma assembleia como o Zoom, que a gente esteja fazendo aqui, porque agora a lei permite essa flexibilidade. Então, acordo coletivo é com o sindicato. Os acordos individuais com os empregados, que podem ser muitos acordos individuais, esses acordos, eles precisam ser, o empregado precisa ter ciência com 2 dias de antecedência. É o que a lei determina. Em tese, é uma negociação entre empregado e empregador. Mas o fato é que, na realidade, a gente está falando de possibilidade de garantia de emprego, né? Então, em última análise, o poder de barganha do empregado, ele é relativamente pequeno, porque, na verdade, o que se quer é a garantia de emprego. Então, tem que dar essa ciência com 2 dias de antecedência, e aí vai valer a redução salarial. Então, isso é importante dizer que essa redução só vale de abril em diante, não vale para aquilo que aconteceu em março, com salários que podem ser pagos até o 5º dia útil de abril. A multa por rescisão ocorrida no prazo da garantia possui natureza indenizatória? Sim, natureza indenizatória. Os benefícios de vale alimentação e vale refeição serão mantidos? No caso de redução de jornada e de salário, eu entendo que sim. Talvez possa ter um ajuste, e aí tem que estar no acordo individual com relação ao vale refeição. Porque, por exemplo, hoje, quem trabalha mais de 6 horas, entre 6 e 8, tem 1 hora de intervalo. Então, o valor do vale-refeição provavelmente é proporcional a uma refeição completa, um almoço, um jantar. Se eu reduzo a jornada para uma jornada menor que 6 horas, o intervalo é de 15 minutos. Então, eu preciso de um lanche, o valor de um lanche. Então, isso acho que tem espaço para negociação. No caso de suspensão, eu entendo que tem que ser mantido, tem texto da lei falando que os benefícios são mantidos, embora ele não especifique quais. Tem algumas pessoas entendendo que é basicamente seguro de saúde. Eu entendo que são os benefícios contratuais que já eram vigentes, exceto aqueles que estão condicionados ao efetivo trabalho em alguma condição. Por exemplo, eu recebo insalubridade. Será que eu preciso continuar recebendo insalubridade naquele mês, já que eu não estou exposto? Já que eu não estou na dependência da empresa e estou em casa? Então, algumas questões assim podem ser ajustadas. E vale transporte, este acho que é um pouco mais tranquilo de se defender, não é necessário se não há deslocamento de casa e trabalho, para aqueles profissionais que não estão se deslocando, estão todos isolados, estão trabalhando de casa. Qual a tratativa para aprendiz, estagiário e temporário? Então, nessa medida provisória aqui, ela trata de empregado. Então, os estagiários especificamente não estão acolhidos nesta questão aqui, porque os estagiários têm um outro regime. Aprendiz, sim, aprendiz é empregado e aí está aqui pode sofrer os impactos dessa medida, sim. Então, vamos lá, aqui de novo para a suspensão. Eu acho que a gente passa aqui por todas as questões. Só a última para deixar claro aqui. Durante a vigência da suspensão, o que fazer em situações onde ocorre vencimento de férias? A suspensão do contrato de trabalho, você suspende todas as obrigações. E isso, até a contradição da pergunta. Se eu tenho a suspensão, se a pessoa está de férias, eu posso suspender o contrato? Eu entendo que não. Porque durante as férias há uma interrupção do contrato de trabalho e aí eu não vou poder mudar o regime daquele que seria um ato jurídico perfeito, que foi a concessão de férias. Preciso esperar que o empregado volte de férias para aí aplicar uma dessas medidas. Durante a suspensão, o contrato está suspenso, você não está nem contando prazo, tempo para aposentadoria, tanto que não tem nem os recolhimentos previdenciários. Então, a suspensão, você vai contar o período de férias quando voltar essa suspensão. Então, aqui, eu já passei por todas as perguntas. Eu vou pedir ajuda para a Juliana, que está me ouvindo e está me ajudando neste webinar. Se você, Ju, poderia transferir essas perguntas todas respondidas para o perfil de perguntas respondidas, para não me atrapalhar pelas próximas, por favor. Bom, então esse é o primeiro bloco de questões mais polêmicas. E aí a gente vai agora para
só para a gente relembrar aqui o que eu tinha proposto nessa questão de redução, a gente falou do bloco da medida provisória 936, a gente vai para o bloco C para tratar da medida 927, e aí aquilo que eu não consegui responder, a gente fica com um bloco de perguntas e quem precisar aí correr para fazer as outras coisas, pelo menos já participou dos pontos principais de discussão. Bom, o que a gente tinha aqui na medida 927, que trouxe bastante tumulto, mas ela, agora acho que as coisas já acomodaram um pouquinho. A medida provisória 927, ela trouxe como medidas para contenção ou preservação de empregos a possibilidade de antecipação de férias, que eu tenho visto que foi bastante adotada pelas empresas, tanto as férias individuais que foram antecipadas, aquelas férias que sequer eu tinha o período aquisitivo completo, eu já antecipei, quanto para as férias coletivas, que a medida provisória autorizou que essas férias coletivas fossem concedidas sem a observância de todas aquelas formalidades de aviso prévio para sindicato, para o Ministério do Trabalho. Então, foi um instrumento muito positivo, existe essa possibilidade e, numa forma de organização desse período de crise, a análise da concessão de férias é uma medida bem importante para demonstrar que o empregador tomou todas as medidas antes de fazer a redução de salário e a suspensão do contrato, que são as medidas mais extremas na relação de emprego. Outro ponto muito interessante que a medida provisória trouxe foi a questão do banco de horas, porque a gente tinha, na reforma trabalhista, uma possibilidade de fazer banco de horas, por acordo individual, um banco que durasse até 6 meses. E se eu precisasse da duração superior a 6 meses, eu precisaria da convenção coletiva, da negociação coletiva, da participação do sindicato. A medida provisória, ela autoriza que esse banco de horas seja por até 18 meses. Então, hoje eu posso diminuir a jornada dos empregados, essas horas não trabalhadas eu coloco no banco de horas e eu posso exigir o trabalho extraordinário, aquilo que vai superar a sua jornada normal, por até 18 meses. E aí eu vou fazer a conta entre mais trabalho, folga, essa compensação, eu vou passar essa régua para ver o que sobrou após 18 meses, então daqui 1 ano e meio. É bem razoável, acho que é uma medida bem importante para aquelas empresas que talvez já concederam férias ou não têm a possibilidade de conceder férias, não há paralisação, mas alguns departamentos tiveram redução de trabalho. E eu estou prevendo que na volta das atividades ao estado em tese normal, que essas pessoas vão ter uma sobrecarga de trabalho. Então, eu reduzo um pouco a jornada, eu coloco no banco de horas e depois eu vou fazer a compensação, sem que isso, se bem gerido o banco de horas, ele não traz nenhum desembolso financeiro para o empregador, porque as horas extras não vão ser pagas agora, elas vão ser calculadas no final de 18 meses. Além disso, a medida provisória, ela tentou regulamentar o trabalho remoto, à distância, ela chamou de teletrabalho. Eu, pessoalmente, tenho um entendimento de que teletrabalho é uma das possibilidades de trabalho à distância. O teletrabalho, para fins e conceito da CLT, é aquele que, pela própria natureza, é feito longe da atividade do empregador, fora das dependências, eu não tenho controle de jornada, é um outro regime. O que a gente está vivendo hoje é o trabalho que não tem essa natureza. Eu fazia o trabalho dentro das dependências do empregador, mas por uma determinação legal, por um estado de necessidade, por uma programação de saúde, eu fui colocada para trabalhar fora da dependência. Eu estou em casa agora trabalhando como um home office, como um trabalho à distância, e aí aqui eu continuo tendo um controle de jornada, eu só desloquei o local onde eu estava trabalhando por uma circunstância alheia à vontade do empregador. Mas, de todo modo, a medida provisória, ela, no meu ponto de vista, ela confunde um pouco os conceitos, mas ela coloca que o teletrabalho, então, que é esse trabalho remoto, esse trabalho à distância, isso que a gente está vivendo hoje, não estaria sujeito ao controle de jornada. E estabelece as regras para isso, você pode negociar individualmente, você pode estabelecer quem é que vai pagar pela internet, quem é que vai pagar pela luz, por toda a infraestrutura eletrônica que você precisa. Então, o ponto positivo é que regulamentou, porque a gente também não tinha sequer uma figura para aquilo que a gente chama efetivamente de home office ou de um trabalho à distância, que era muito comum que as empresas concedessem 1, 2, 3 dias na semana. E isso não descaracteriza
caracterizava a necessidade de controle de jornada. E a medida provisória também permitiu antecipação de feriados, daqueles feriados não religiosos, então poderia haver agora a utilização desses feriados neste momento de paralisação das atividades, e isso significa que nas datas em que esses feriados acontecessem, teria o trabalho, ou seria utilizado para banco de horas. Isso eu ainda não vi na prática muita gente utilizando, não, mas acho que é um ponto. Não são muitos dias, porque são só os feriados não religiosos, mas, de todo modo, era mais uma possibilidade de organização da demanda e do trabalho. E, por fim, essa medida provisória, ela permite a suspensão do FGTS nos próximos 3 meses, para pagamento depois deste período, em até 6 parcelas. Acho que é uma medida também que vem sendo adotada por várias empresas, está garantida pela lei, e aí, nesse aspecto tributário, outras medidas já vêm sendo feitas para tentar ajudar as empresas a honrarem os compromissos, ter fluxo de caixa e, principalmente, continuarem com saúde financeira para manter os trabalhos. E aí, com isso, encerro aqui a parte C. A gente, então, passa para as dúvidas e os esclarecimentos. Deixa eu ver aqui se a gente tem nessa questão específica da MP. Vamos lá. Uma pergunta interessante aqui, até um pouco mais filosófica. Os funcionários que tiveram férias antecipadas vão trabalhar por um período muito longo sem férias. Não haverá impacto à saúde do empregado? Sem dúvida haverá. As férias, elas são um direito específico do empregado, não só para ser remunerado, mas também para ter o período de descanso, que é essencial à saúde. Mas, aqui, eu tenho que admitir que, se é uma medida para proteção do emprego, talvez este direito, o direito ao emprego, então, de ter esse direito protegido, talvez seja mais importante nessa situação específica e pontual do que efetivamente o período de gozo. Até porque você pode, por empregador, pode, por liberalidade, conceder outros períodos de descanso, pode ter uma emenda de feriado. Quando a situação financeira estiver restabelecida, talvez fique mais fácil ter o bom senso de talvez ter essa reorganização. E a lei também permitiu a antecipação dos outros períodos aquisitivos. Então, se bem organizado, se criado uma escala, talvez você consiga diluir esses períodos, a antecipação agora e a pactuação da antecipação dos novos períodos aquisitivos, de 1 ou no seu extremo de 2 períodos aquisitivos, para diluir no espaço do ano, para que a pessoa consiga descansar. Banco de horas, mesmo que eu não pratique atualmente, posso implementar? Sim, pode, e é uma medida que a gente vem recomendando bastante, a medida provisória veio para isso. Então, o banco de horas que era, nesse sentido, era só para 6 meses, ela está ampliando para 18 justamente para usar. Seria possível estabelecer um acordo de suspensão por 45 dias ou precisaria ser um mês cheio? Pois é, o artigo da lei fala 30 mais 30. A gente pode até pegar aqui, o artigo especificamente fala de 30 dias. Então, eu entendo que a gente não tem essa discricionariedade, não. A não ser que aí a gente tivesse acordo coletivo. Então, é o artigo 8º. Durante o período de estado de calamidade, o empregador poderá acordar a suspensão temporária, pelo prazo máximo de 60 dias, que poderá ser fracionado em até 2 períodos de 30. Então, fora isso, a gente precisaria da participação do sindicato. Empresas que não foram afetadas diretamente pelas medidas de quarentena, mas que de alguma maneira sofrem alguma consequência, podem utilizar as medidas? Pois é, as empresas que sofreram maior consequência, eu entendo que elas vão poder usar 100% das medidas, ou aquelas medidas que são as mais restritivas.
Se eu ainda não sofri todos os prejuízos financeiros e econômicos esperados, eu posso ir utilizando as medidas menos graves, como, por exemplo, a concessão de férias, a utilização do banco de horas, até chegar no extremo, que seria a redução de jornada e de salário, ou até mesmo a suspensão. Então, é dentro disso que cabe ao empregador gerir de uma maneira razoável, consistente e amparado na legislação. Funcionário que está em home office no futuro poderá entrar com ação trabalhista para exigir reembolso pela utilização de energia e internet? Então, a MP, quando trata especificamente disso, ela coloca que cabe às partes organizarem esse aspecto. Então, faz parte lá do termo de teletrabalho que precisa ser feito por escrito, e as partes têm até 30 dias para regulamentar este termo, a partir da data da concessão, né, desse trabalho à distância, e é lá que tem que estar previsto isso. Então, tem que estar bem explicadinho, ter os fundamentos para que a gente possa justificar essa questão do não pagamento do reembolso, reembolso parcial, aquilo que for a posição do empregador. Agora aqui, como forma de aglomeração, pode ser feita a redução de jornada, dividindo as equipes e, enfim, reorganizando, inverter os turnos. Então, essa questão da atividade, a gente vai precisar ver a restrição do tipo de atividade econômica, e a recomendação é para que, sendo possível o trabalho à distância, que ele seja feito à distância, e se não for possível e não houver impedimento para que o ramo de atividade funcione, o melhor é reorganizar, sim, as equipes, os turnos, para diminuir a aglomeração. Não só por uma preocupação do ordenamento trabalhista em si, mas aí pela recomendação que a gente está tendo e recebendo, especialmente do Ministério da Saúde. Os 30% da ajuda compensatória que a empresa precisa arcar para quem fatura mais de 4,8 milhões, é para caso tanto de suspensão quanto de redução? Não, é para caso de suspensão. Porque o caso de redução, o salário continua sendo pago pela empresa, mas reduzido. No caso de suspensão, o trabalhador deixa de receber salário. Então, por isso que nesse aspecto, a lei atribuiu ao empregador essa ajuda compensatória. Você paga, mas sem natureza de salário, como se fosse uma indenização. Banco de horas que não tinham sido gozados, estavam prestes a pagar pelas horas. Pode entrar nesse pacote, visto que antecedem a MP? Então, a medida provisória 936 tem um artigo específico dizendo que o que foi pactuado antes tem prazo de 10 dias para ser reajustado e colocado nos moldes dessa medida provisória 936. O banco de horas está na medida provisória 927 e lá ela não fala isso. A minha recomendação, neste caso, seria ter a participação no aval do sindicato para a gente estender o prazo do banco de horas, porque, na verdade, se eu já tenho o banco de horas e estava prestes a ser encerrado pelo período de vigência e eu quero prorrogar, então aquela natureza que era, se fosse individual, poderia ser de 6 meses. E eu preciso prorrogar, e vai ser, então, portanto, superior a 6 meses, eu vou precisar da participação do sindicato. E se já é o banco de horas superior a 6 meses, que eu já tinha a participação do sindicato, aí, por mais razão, entendo que sim, tem que fazer uma complementação. O mais seguro seria, sim, com a participação, um aditivo ao termo de banco de horas, aí feito coletivamente pelo sindicato. Aí, outra pergunta aqui, né? Quem recebe Prolabore, se entra no 936? Não entra, porque quem recebe Prolabore não é empregado. O empregado recebe salário. E a medida provisória, ela só trata de empregado, só trata de quem está lá com carteira assinada, porque são esses trabalhadores que são regulamentados pela CLT. Para antecipação das férias, eu posso fazer por acordo individual ou precisa ser coletivo? Antecipação das férias, acordo individual, avisar o empregado com 48 horas de antecedência. É o que está na medida provisória 927. O sindicato não está respondendo. Como fazer nessas situações? Ótima pergunta. A gente tem enfrentado esse tipo de dificuldade. Cabe ao empregador ter a prova de que tentou negociar.
E aí, nesse aspecto, acho que fortalece muito as medidas que o empregador eventualmente adotar de modo através de negociação individual. Eu tentei, eu notifiquei, eu estruturei, eu fiz a minha proposta de negociação, eu pedi prazo para o sindicato não respondeu no prazo específico que eu precisava, então por isso eu adotei essa medida. Acho que isso fortalece muito o posicionamento do empregador que eventualmente fizer acordo individual, até porque a gente ainda não tem o posicionamento do STF validando ou não esses acordos individuais como constitucionais. Então, olhando para a estrutura que hoje a gente tem para o nosso ordenamento, isso seria o ponto bem importante para trazer paz e segurança jurídica a esse tipo de negociação. Eu posso suspender o empregado por 90 dias, sendo 60 e 30? Não. Suspensão do contrato é só por 60 dias. Depois uma pergunta aqui com relação aos mobiliários inadequados que são utilizados em casa, causando problema na coluna. Esse é um bom ponto. Então, olha só, e com relação a mobiliários inadequados que são utilizados em casa neste período emergencial, causando algum problema de coluna, também coloca a empresa vulnerável a ações trabalhistas? Então, por isso que é muito, acho que sim, acho que coloca que medida que a gente tem para tentar ajudar isso. O contrato que a gente estabeleceu, o teletrabalho, o trabalho à distância, lá a gente tem que colocar todas as medidas, inclusive estabelecer as regras com relação a isso, ao fornecimento de mobiliário, ao treinamento, à preparação do empregado para ter boa postura. Isso, nesse aspecto, é responsabilidade do empregador, sim. Então, caberia ao empregador dar as medidas, demonstrar que ele tomou todas as alternativas possíveis, adotou todas as medidas para que o empregado tivesse a boa postura, tivesse o equipamento adequado, pode dar curso remoto, tem que estar lá no termo explicadinho tudo isso, todas as condições, o termo que a concessão do teletrabalho tem que regulamentar isso e complementar com as orientações que o empregador deve dar sim, até se valendo dos meios eletrônicos. E aí, gente, a gente já está perto do fim, o horário que eu não queria ultrapassar aqui, porque eu sei que todo mundo está na correria, e vocês podem depois direcionar perguntas específicas, se por acaso eu não respondi, eu vou até dividir aqui com vocês o meu contato. A pergunta aqui, como será feita a comunicação ao Ministério da Economia? Ainda não temos a resposta. O secretário do Trabalho disse que na semana que vem certamente teremos. Então, vai ser online e a gente vai receber essas orientações nesse aspecto. Então, só para finalizar, a medida provisória, ela só se aplica a empregados. Se não é empregado seletista, a medida provisória, ela exclui. Agora, ela se aplica para empregador doméstico, porque o empregado doméstico, ele se equipara ao empregado. Ele tem a carteira assinada, ele segue uma legislação específica, mas ele é classificado como empregado. Então, por isso a lei aplica. Então, é isso. Obrigada pelas perguntas, acho que foram super importantes aqui para a gente trazer o lado prático dessa discussão. Queria agradecer o tempo de vocês, a participação. Aqui está o meu e-mail. Eu vi que várias perguntas, algumas pessoas eu conheço, outras nem tanto, então vocês fiquem à disposição. Acho que esse é o papel agora, o nosso momento é construir essas relações de uma maneira consistente para a gente conseguir validá-las no futuro, quando tudo isso passar e aí os questionamentos comecem a chegar. Quero agradecer a todos, boa sexta-feira para vocês, bom final de semana, um abraço e tchau, tchau.